Bom dia, turma. Vamos à resolução da atividade da aula anterior. Na aula anterior, nós falamos sobre raiz quadrada exata de números inteiros, em que foi passada uma atividade com 4 questões. Vamos para a primeira questão. Qual é o número inteiro, se existir, que representa a raiz quadrada de 25, 64, menos 81 e 1? Bem, qual o número que vezes ele mesmo, né, dá 25? Letra A. Qual o número que vezes ele mesmo dá 25? Eu tenho o 5 positivo, que é 5 vezes 5, 25, mais com mais é mais. E tem o 5 negativo. Por quê? 5 vezes 5, 25, e menos com menos é mais. Então, esses são os números inteiros que dá 25. Na letra B, é o número 64. Bem, eu tenho mais 8 vezes mais 8, que dá 64, mais com mais é mais. E tenho menos 8 vezes menos 8, que 8 vezes 8 é 64, menos com menos é mais. Letra C, menos 81. Bem, eu sei que 9 vezes 9 é 81. Só que não vai existir aqui um número inteiro que dê um resultado negativo, porque nós vimos que mais com mais é mais, menos com menos é mais, então não tem como dar um resultado negativo. Então, aqui não existe. Na letra D, número 1, eu sei que 1 positivo vezes 1 positivo é 1 vezes 1, 1, mais com mais é mais. Menos 1 vezes menos 1, 1 vezes 1 é 1, menos com menos é mais. E é isso. Entre os números raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 37, raiz quadrada de 64 e raiz quadrada de 80, quais não são números inteiros? Bem, para mim resolver essa questão, basta eu resolver a raiz quadrada e ver quais que possuem raiz quadrada e quais não possuem raiz quadrada. Vamos lá. Raiz quadrada de 9, existe um resultado? Existe. Por quê? E é o 3, porque eu sei que 3 vezes 3 é igual a 9. Raiz quadrada de 25, eu sei que é o 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Raiz quadrada de 37. Não existe raiz quadrada de 37. Por quê? Porque não existe um número que vezes ele mesmo vá dar 37. Raiz quadrada de 64. Eu sei que é o 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 é igual a 64. E raiz quadrada de 80? Não existe. Não existe. Porque não existe um número que vezes ele mesmo dá 80. Então, a questão me perguntou: quais não são números inteiros? Vai ser este e esse, pois eles não possuem um resultado inteiro, né? Não possuem raiz quadrada. Terceira questão. Determine o valor de.
caso dessas raízes quadradas aqui. Vamos lá. Qual a raiz quadrada de 36? Eu sei que é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6, 36. E no caso este daqui, qual seria o valor de menos a raiz quadrada de 64? Então, vamos resolver a raiz quadrada de 64, que eu sei que é 8. E esse sinalzinho de menos vem pra cá. Qual a raiz quadrada de 100? É 10, porque 10 vezes 10 é 100. Quanto é menos a raiz quadrada de 49? Primeiramente, eu resolvo aqui a raiz quadrada, que é 7, porque 7 vezes 7 é 49, e o sinalzinho de menos vem pra cá. Quanto é a raiz quadrada de 400? É 20. E a raiz quadrada de menos 900? Eu sei que a raiz quadrada... E quanto é menos a raiz quadrada de 900? A raiz quadrada de 900 é 30. E esse sinalzinho de menos vem pra cá. Quanto é menos a raiz quadrada de 2.500? Sei que a raiz quadrada de 2.500 é 50. É 50. E esse menos, no caso, vem pra cá, que é menos o resultado da raiz quadrada. E quanto é a raiz quadrada de 144? Eu sei que é 12, porque 12 vezes 12 é 144. Quarta questão. Existe algum número inteiro que represente a raiz de menos 25? Justifique. Bem, eu sei que o número que vezes ele mesmo que dá 25 é o 5, que 5 vezes 5 daria 25. Só que não existe um número que represente uma raiz quadrada negativa. Porque se eu fazer mais com mais, vai dar mais. E se eu fizer menos com menos, também vai dar mais. Então, não existe raiz quadrada de um número negativo. Não existe. Então, a justificativa seria essa, né? Para responder a questão, algum número inteiro que represente a raiz de menos 25? Não. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Certo? Não existe um número que vezes ele mesmo vai dar um resultado negativo. E é isso.